seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amados do Senhor. A palavra de Deus no Salmo 73, verso 1, nos diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Verso 23, 24 a 26 também nos diz: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Com efeito, Deus é bom e Ele é a nossa maior herança, a nossa maior riqueza, a Ele a quem nós devemos toda a nossa vida, e nós devemos um culto a Ele, um culto solene, o culto dos santos, dos remidos do Senhor, aqueles que foram comprados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração, vamos orar ao Senhor, adorando Ele em espírito e verdade, e para essa oração, peço que os irmãos curvem suas frontes, e após alguns momentos de oração silenciosa, eu vou quebrar então esse momento com uma oração audível. Senhor Deus, Pai querido, bendito, Criador do céu e da terra, nós te louvamos, ó Deus, pela essa manhã que o Senhor nos desse. O Senhor poder refrescar o calor, alimentar a terra, regar a terra, nos dar tantas dádivas vindas do Senhor. Nós te louvamos por Cristo Jesus ter nos dado a maior das riquezas, a salvação. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui, reunidos no Teu nome, para Te adorar, para louvar o Teu nome, para receber a Tua santa instrução através da Tua palavra, ao nosso alcance, escrita aqui, e que a Tua palavra esteja escrita em nossos corações,
para nós não pecarmos contra o Senhor. Fique conosco, ó Pai, nessa manhã. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ao som do áudio, do playback, vamos ficar em pé e cantar o hino número 13 do nosso hinário. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Ainda lendo o salmo que li no início, Salmo 73, peço aos irmãos que abram o Salmo 73, a partir do verso 12 ao 22. Salmo 73, versos 12 ao 22. Diz assim: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou
e as entranhas se me comoveram. Eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Queridos amados irmãos, não é com pouca frequência com que nós pecamos a Deus, em pensamentos, em atitudes, e como o salmista observava a sua fidelidade a Deus, e a sua saúde era debilitada, ele não tinha posses e riquezas, ele começou a ter inveja dos ímpios, os incrédulos, porque eles tinham boa saúde, prosperavam. Mas aí, quando ele começou a refletir sobre isso, e ele entra no santuário de Deus e compreende quem é Deus, aí ele se arrepende. Ele começa a perceber qual é o fim desses ímpios, dessas pessoas. E ele confessa então o seu pecado. Nós temos que também reconhecer o quão nós somos pecadores, e às vezes até invejosos, daquilo que não é nosso, que não nos pertence, cobiçosos daquilo que Deus não nos deu, e sejamos gratos por aquilo que Deus nos deu, contentes, não murmuradores, que possamos refletir, e como salmista, se arrepender e fazer um autoexame, como está a nossa vida, e confessar a Deus os nossos pecados. Teremos mais alguns momentos de oração silenciosa, e após esses momentos eu convido o nosso irmão presbítero Josias, que venha à frente e esteja intercedendo por nós, orando por nós em nosso favor. Pai amado, mais um dia diante de Ti, nós agradecemos por todas as bênçãos derramadas, agradecemos porque, apesar de ter sido um ano difícil para todos nós, Tu tem nos sustentado, Pai. Mesmo não sendo merecedores, Tu segura em nossas mãos e nos ajuda a caminhar, Pai. E sabemos que dependemos totalmente de Ti, Pai. Por isso, nós entregamos os nossos caminhos a Ti, para que Tu nos oriente, para que possamos prosseguir em tudo aquilo que Tu nos ensina e nos mostra, Pai. Esteja com todos aqueles, Pai, que pecaram e que Tu toque o coração deles, para que eles reconheçam o que fizeram contra Ti, e que se arrependam disso, Pai, para que juntos, assim como eu também, pecador como todos, mereçamos estar na Tua presença, Pai. Nos ajude em tudo que for necessário, nos oriente, Pai, um ano que se finda, um outro que começa, mas sabemos que todos os dias Tu esteve conosco e estará conosco até os finais dos tempos, Pai. E nós aguardamos ansiosamente por esse dia, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Esteja presente no coração de cada um, Pai, dando-lhes sabedoria daquela que só vem de Ti, Pai. É isso que eu Te peço e agradeço, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, sejamos conduzidos por meio de cânticos, com nossos irmãos Mesaque e Fernanda. Vamos adorar a nosso Deus com os cânticos espirituais. Bom dia, irmãos.
Vamos nos colocar em pé para juntos adorarmos o nosso Senhor.
irmãos, vou pedir para os irmãos que se sentem. Nós vamos cantar mais uma música. Se os irmãos conhecerem, podem nos acompanhar. O nome dessa canção é Amor Real. E fala do amor de Deus em nos enviar o seu próprio Filho para morrer por nós. Vou contar uma história de amor real, de um pai que seu próprio filho deu. Estrela anunciou que viria o Em Belém nasceu, o Pai e o Filho deu. Vou contar uma história de amor real. Andando aqui, seu reino anunciou, milagres fez, libertando os corações, mas rejeitado foi, não puderam ver que o próprio Deus humano veio ser. Vou contar uma história de amor real. Humilhado foi na rude cruz, como sofreu meu Jesus, se morreu, mas ressurgiu pra nos salvar, pra nos salvar. Santo és, digno de receber a glória e o louvor, pra sempre eu cantarei. Grato sou, levanto as minhas mãos ao Cordeiro que venceu, pra sempre eu cantarei. Vou viver uma história de amor real. Amém. Convido os irmãos que, mais uma vez, abram suas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo 11. Profeta Oséias, capítulo 11, onde lerei do verso 1 ao 7, e será a base da nossa meditação, da nossa mensagem de hoje.
onde em outra oportunidade estaremos meditando no restante do capítulo. Oséias 11, verso de 1 a 7, nos diz assim o Senhor: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso a imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles com quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é nosso Pai e o Senhor revelou a tua vontade. Através da tua palavra, nos revelou a Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador. E a tua palavra constantemente nos alimenta, nos adverte, nos disciplina, nos consola. Eu peço a Deus que a tua palavra faça a sua vontade em nossa vida. Fique conosco, ó Pai, nessa manhã. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Frequentemente você já ouviu falar, ou você vivenciou, ou vivencia, ou vive a seguinte situação: o pai cria um filho, ou a mãe cria um filho, e cuida, alimenta, educa, e certo momento esse filho, ele se rebela, ele não dá ouvido ao seu conselho. E as pessoas olham essa situação e falam assim, e pensa: por que esse pai, essa mãe não desiste e deixa ele andar no seu próprio caminho, deixa ele se virar? Por que as pessoas não compreendem isso? E às vezes nós não compreendemos esse amor de pai, de mãe que são falhos e pode por um tempo agir dessa maneira, mas com Deus existe um amor muito maior, um amor que também é rejeitado, mas é um amor constante, não abandona, de maneira nenhuma, ele abandona os seus filhos. E é nessa perspectiva que eu quero falar com os irmãos do seguinte tema, nesses versos: o amor de Deus, rejeitado, mas constante. O amor de Deus, ele se revela, e se revelou nesse texto, da seguinte maneira: em primeiro lugar, a bondade de Deus para com Israel. No verso 1, quando Israel era menino, eu o amei. Ele tinha afeição, ele tinha carinho, ele tinha amor, mesmo quando Israel era criança.
sem noção, sem educação. Deus amou, Ele escolheu. Por que que um pai e a mãe ama? Porque amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Amor é uma escolha. Deus decidiu amar Israel. Escolheu de um povo. Deus amou inicialmente quando eles começaram a se multiplicar, mesmo antes até do que eles se multiplicaram, mesmo quando Israel não era uma nação, não tinha posses. Israel, quando chega à terra de Egito, era apenas uma família, era a família de Jacó, 70 pessoas, mas mesmo assim Deus amou. Não tinha grandes coisas para oferecer, mas Deus amou. Deus destinou o seu amor e os escolheu simplesmente para amar. Quando eles eram fracos, bebezinhos, indefesos, crianças imprudentes e até crianças rebeldes, desprotegidos. Então Deus amou, Deus se compadeceu e Deus provou a sua boa vontade. Deus segurou, como fazemos quando estamos ensinando as crianças a andar, segurou pelos braços, segurou no colo, cuidou, amamentou, fez curativo, teve paciência, tolerou os seus maus hábitos. Deus é assim. Deus é assim conosco. E Deus, na sua palavra, fala que do Egito eu chamei o meu filho. Lá em Êxodo 4, verso 22 a 23, Deus chama Israel de filho, porquanto ele fala, para Moisés falar a Faraó: olha, deixa o meu filho ir, o meu primogênito ir, prestar culto. Ele chama de filho, não chama de servo, não chama de escravos, mas Deus chama de filhos. Note que, trazendo para nós, aqueles a quem Deus ama, Ele chama também da escravidão, semelhante lá a Faraó. Deus chama da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, para a gloriosa liberdade de seus filhos. Em Colossenses, capítulo 1, verso 13, Colossenses 1, 13 e 14, nos fala, Deus fez isso conosco, Ele nos libertou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele fez isso. Nos chamou do Egito, nos chamou da escravidão do pecado. Ele também nos chama de filho. E essa profecia tem uma dupla aplicação. A Israel, do Egito chamei meu filho, e também se aplica ao próprio Senhor Jesus Cristo. Os irmãos devem se lembrar que quando o casal, José e Maria está grávida, eles vão fazer o recenseamento e vão para Belém. Jesus nasce em Belém. E quando eles vão voltar para a terra de Israel, são advertidos: não vá para Israel, não vá, vá para o Egito. Quando vão para o Egito, são advertidos: volta para Israel, porque aquele que quer destruí-los já está morto. E qual é a aplicação? O chamado de Cristo do Egito foi um símbolo do chamado
de todos os que são dele, para fora da escravidão espiritual. Cristo sai do Egito para morrer por nós, para cada um de vocês. Ele morre por nós. Jeová, Deus, deu para o povo de Israel uma boa educação, não somente a libertação da escravidão, lhes dá uma boa educação, cuidou deles, no verso 2, quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam. Sabe quando a mãe chama, o filho finge que não ouve, não dá ouvidos? Era assim que Deus fazia. Deus chamava para voltar, porque o contexto aqui, que eles se rebelaram. O povo de Israel se afastou dos caminhos do Senhor, conforme nos diz o verso 3. E qual a pedagogia de Deus? Ensinei também a Efraim que é o reino do norte, o reino do sul, Judá. Ele ensinou tanto o reino do norte como o reino do sul, através de quem? Dos profetas. Mas eles se rebelaram, não quiseram andar nos caminhos, não quiseram andar em rédeas curtas, serem controlados. Mas Efraim foi chamado como uma bezerra indomável, com alguém que não aceita ser controlado. Veja, o tanto que Deus fez e Deus faz, eles responderam com o quê? Com esse tipo de comportamento. Deus, de maneira pedagógica, no deserto, sabe quando as pessoas que trabalham com pedagogia, sabem do que eu estou falando? A criança precisa de figuras, é uma linguagem que elas entendem. E qual era a pedagogia de Deus para o povo lá no deserto? Vocês estão com frio? Te dou uma coluna de fogo. Vocês não sabem a direção? Te dou uma nuvem. São figuras, e Deus usa dessa pedagogia. Deus fez de tudo para eles, tirou do sofrimento. E o pai e a mãe às vezes não quer poupar o filho mesmo do sofrimento. O pai e a mãe faz isso. Ensinou os caminhos, Deus deu pessoas para instruir, deu pessoas para guiá-los, para que não se perdessem no caminho, pois você não confia o seu filho ou sua filha para um estranho. Eu creio que não. Para levar para a escola? Creio que não. Pois Deus confiou professores, mestres, profetas, para que não tropeçassem, para que não caíssem. Israel foi amparado dessa maneira, conforme li no Salmo 73. Deus me guia pela sua mão direita, segura. Quando você vê na rua, uma criança atravessando a rua, sozinha, e o pai e a mãe estão no celular fazendo outra coisa, você não já se lamenta? Onde está o pai e a mãe dessa criança? Que nos segura na mão? Pois assim, Deus é assim, Ele segura pela sua mão direita, não nos deixa cair, segura, com força, segura pelo pulso. Deus faz assim, Ele demonstra o seu amor, esse amor rejeitado, mas constante. Deus demonstra com a bondade. O Senhor, assim como os pais e as mães, cura as nossas feridas, alivia nossas dores. Ele mesmo disse, eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Ele diz ao seu povo, me obedeça, ande os meus caminhos. Eu não vou derramar as pragas, as doenças que derramei a Faraó, mas me siga, porque assim eu vou te curar, eu vou te sarar, mas me siga, seja obediente. No verso 4, mostra
quais são os métodos que Deus usa. Não é assim, quando o seu filho ou sua filha precisa ser corrigido, alguém dá uma bronca dura, você não gosta. Muito dura, você não gosta. Deus tem a sua maneira doce de agir. Eu os atraio com cordas humanas, com laços de amor. Veja, Ele fez de tudo. Ele faz de tudo para nos atrair. O Senhor Jesus diz o seguinte, em João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Nós somos conquistados por Deus, por Ele mesmo, e Ele nos apresenta a Jesus Cristo, e Jesus nos apresenta também ao Pai, traz de maneira doce, é Deus que traz, não é nada que você ouviu falar não, de amor ou na dor, não é nada disso, é Deus mesmo, é Deus que traz, com laços, e diz com cordas de amor, com cordas de amor. A palavra cartrópis significa com cordas mais fortes do que as anteriores. Deus nos conduz com cordas infalíveis, com cordas resistentes, com cordas que ninguém pode quebrar, que nem pode tirar da mão do Pai. Esse é o sentido. Ele não nos atrai, veja irmãos, que Deus nos chama para sermos somente felizes, não. Deus nos chama para sermos filhos, para sermos povo e para serviço. Não nos chama pela força, não como um carrasco, mas com severidade, não nos adverte pela violência, mas o seu modo de atrair são sempre afetuosos. Como exemplificar isso? Como Israel ouviu isso, identificou a mensagem do Senhor, sempre doces e suaves. Deus deu ao povo de Israel Moisés. Deus deu Moisés, o homem mais manso da terra. Deus não deu um carrasco. Pensando nessa maneira, irmãos, vocês que têm pessoas sob os seus cuidados, quem você lidera, sua casa, seu trabalho, a sua própria igreja, Senhor Deus é o nosso exemplo, manso e suave, atrai, conforme diz em Cantares de Salomão, atrai com seus bons ungüentos, porque cheiro mau ninguém tolera, todo mundo sai correndo, mas um bom aroma atrai. Quem gosta de um bom perfume, quem gosta de um cheiro de bom café, atrai, você quer ficar. Um dia que você visitar na sua casa, se eu falar tchau, você me dá tchau, mas falar assim, vamos passar um cafezinho? Sem medo de errar, eu vou ficar mais um pouco, porque é agradável, isso atrai. Deus nos atrai com todas as maneiras possíveis, com laços de amor, com aromas agradáveis. Deus usa todos os recursos, porque Ele é bondoso, porque Ele é amoroso, nos trata de forma racional e suave, nos tira o nosso fardo, como tirou do povo do Egito. Nos tira o fardo, está pesado? Ele fala, eu te dou aquilo que você pode suportar, e a igreja, ela pode te ajudar, dividir as cargas. Eu não dou o peso que você não possa suportar. Irmãos, no Egito, eles passaram dificuldades, mas como esse Deus é bondoso, Deus tirou eles do Egito, Deus os guiou para um deserto, e Deus tirou de lá e pôs
alimento diante deles, lá no deserto. O maná que caía do céu. Deus fez chover comida sobre o acampamento deles. E no Salmo 78, verso 24 e 25, fala, de uma maneira poética, que eles receberam alimento dos anjos. Não sei se isso é literal. Não posso nem explicar. Mas fala que alimento dos anjos é algo extraordinário. Comida. Veja como esse Deus é bondoso. Deus, outras criaturas, animais, buscam seu alimento, mas Deus, Ele mesmo, da mão dEle, deu alimento para o seu povo. É assim como nós fazemos com os nossos pequeninos, com as nossas pequenas crianças. Demos alimento na boca deles. Já viu o passarinho a comidinha ali? Já viu aquela minhoquinha? O passarinho é muito bonito, né? Nós fazemos igual isso também. Veja como Deus é bondoso. Ele era o seu próprio provedor deles e dava bênçãos incontáveis para eles. Irmãos, você tem reconhecido quanto Deus é bom para a sua vida, como Ele é bondoso, como Ele é um pai, diferente até de você mesmo que é pai, ou do pai de vocês, que é falho, mas Deus não. Deus, Ele não mede esforços, apesar da nossa rejeição. O amor de Deus é constante. Mas, qual é a resposta de Israel para tudo isso que eu falei, que está na Bíblia? Esse Deus que tem um amor enorme, rejeitado, constante, Israel, no verso 2, Israel ingrato. A ingratidão de Israel. A ingratidão. Eles eram surdos e desobedientes à voz de Deus. Ele falou através de seus mensageiros, de Moisés, de outros profetas, os profetas no reino do norte, os profetas no reino do sul. Chamou a atenção dos seus pecados que haviam praticado, chamando para si, para ele mesmo, para o dever, para o trabalho, as suas obrigações. Mas tão logo eram chamados, se afastavam dele. Verso 2, quanto mais eu chamava, mais longe eles iam, faziam de surdo. Sabe quando a pessoa, você fala uma coisa, ela só ouve o que ela quer? Se faz de surda? Assim Israel se fazia dessa maneira, não dava ouvidos, não atentava o que Deus falava, apesar das mensagens do nosso Deus. Deus usava os profetas, os mais insistentes, os mais inoportunos, visando convencê-los daquilo que era bom. Ó Israel, veja o que é bom, me obedeça, vocês serão abençoados. Mas eles não queriam ouvir, estavam obstinados, teimosos, determinados em seus maus caminhos, desobedecendo por amor à sua própria desobediência. E essa tolice, estupidez, que está nas crianças, que logo que são ensinadas a andar, em vez de chegar perto, vão para longe, somem, se perdem, e você chama, ela não dá ouvido. Israel se comportava assim. Muitas vezes nós também nos comportamos. Eles eram fascinados por ídolos, como se fosse assim: você é o pai e a mãe, você instrui,
E ela aprende a obedecer o pai e a mãe, ou às vezes no caso até os avós, e de repente começa a ouvir e atender a vozes de estranhos. Você não admite isso. Como você consegue dar mais valor a palavras de estranho do que o seu pai e sua mãe? Era assim exatamente que Israel fazia. Seguia a ídolos, a imagem de escultura, se prostravam, sacrificavam, davam a sua vida. A idolatria repetidamente foi combatida. Foi pecado desde o início. E durante todo o tempo os havia envolvido a sua vida totalmente. Eles não tinham consideração por Deus e por seus benefícios. Não tinham consideração. Não davam valor àquilo que Deus dava. Sabe que às vezes a gente, quando a criança não quer comer alguma coisa, você fala assim, tanta criança morrendo de fome, você não come, às vezes nem resolve, não adianta, já está obstinado na sua desobediência, que esses argumentos já nem funcionam mais, só vai funcionar, sabe quando? Com o castigo, com a disciplina. Deus os castigou e os mantiveram sob uma disciplina rigorosa. Eles não entenderam que era para o seu bem e que Deus, por meio dela, os curava, que é o próximo tópico. Eles estavam firmemente inclinados à apostasia, a não crer mais. Não, eu sou povo de Deus, eu quero ser chamado povo de Deus, mas eu me dou o direito de deixar de crer em alguns momentos. Vou procurar uma outra alternativa. Os ídolos, Baal, Baalins. O meu povo está inclinado a desviar-se de mim. Cada palavra aqui é uma agravante. São palavras fortes, duras. Palavras que Deus fez com muita tristeza. Não há como segurá-los, como a criança arredia. Como aquela que vai tomar injeção e ninguém segura. É 2, 3, 4 para segurar a criança. Mas faz bem. É uma injeção apenas. Mas a criança sai correndo. Alguns até adultos fogem do hospital. Mas é para o bem. Isso acontece. É uma disciplina. Precisa, é um cuidado. Muitos são chamados cristãos, evangélicos, professam que têm um relacionamento com Jesus, com Deus, mas quem foram alimentados, foram curados, eles viram as costas. São crentes nominais. Note, irmãos, que em nosso arrependimento sincero, deveríamos não somente lamentar, porque às vezes somos incrédulos, porque temos uma fé pequena, mas lamentar porque nós somos tendenciosos a desistir, tendenciosos a qualquer coisa desanimarmos. Devemos lamentar também a nossa transgressão, que está no nosso coração, nossa tendência a pecar. Eles, no verso 5, se recusaram a voltar. Se recusaram. Foi ordenado que voltassem. Foi suplicado. E se voltassem, seriam recebidos. Mas eles deram as costas. Embora fossem chamados para a preciosa presença do Deus Altíssimo, venham comigo, voltem para mim. Foram advertidos por profetas, hoje, por ministros da palavra de Deus, por pregadores, convidados a retornar à casa de Deus, à comunhão,
a prática da palavra de Deus, voltados a amar as Escrituras, muitos estão mergulhados numa crise de degeneração do coração. Deus convida para largar essa rejeição. Mesmo que muitos pregadores, ministros, pessoas, mães e pais se esforçam para conduzir seus filhos ou reconduzir seus filhos ao caminho do Senhor, muitos não têm desejo de voltar, mas o amor, ele é permanente. O amor de Deus rejeitado, ele permanece. E quais são o sinal? Qual é a resposta de Deus diante da ingratidão de Israel? Deus é bondoso, Israel é ingrato, nós somos ingratos. Deus vem com disciplina. Deus disciplina, porque Ele ama. O amor consiste em disciplina. Deus está irritado, Deus está irado, mas Ele diz: sabe de uma coisa? Eu não vou mandar vocês para o Egito mais, não vou voltar. Se vocês forem para o Egito, vocês ainda vão ter notícias de Israel, mas nem isso vocês vão ter. Agora vocês vão ter a escravidão dos assírios. Vocês acham que viver comigo não é bom? Não está bom? Agora vocês vão experimentar o império mais cruel de todos os tempos, os assírios, sem dó e sem piedade. Deus tinha tomado eles do Egito para tomá-los um povo para si, mas agora ele diz o seguinte: vocês ficarão numa condição pior do que vocês estavam, pelas suas próprias escolhas, porque não deram ouvido. Irmãos, você deve ter vivenciado isso. Pessoas que ouviram da palavra, foram influenciados, frequentaram a escola dominical, igreja, cantaram louvor, pregaram, abandonam os caminhos do Senhor, foram iluminados, e seu estado atual é muito pior do que o anterior, muito pior. É o porco que se volta para a lama, ou o cachorro que volta para o vômito. É sinal que nunca foram regenerados nem iluminados. Tiveram uma influência. Para aqueles que são eleitos do Senhor, eles voltam para o caminho do Senhor. Porque meu lugar não é aqui. Meu lugar não é na sujeira. Meu lugar é no caminho do Senhor, na casa do Senhor. E ele vai se lembrar. Deus deu ao povo de Israel o que era melhor. A terra de Canaã, a terra que era boa, manava leite e mel, deu um assentamento de terra fantástico, deu conforto, mas o que aconteceu com eles? Agora somos autossuficientes. Viraram as costas para Deus, aquele que deu todas essas coisas. Foi o Pai que deu. Eles não trabalharam para ter essas coisas. Eles não trabalharam. A terra não era deles, era dos outros povos. Deus falou: vai lá, mata os inimigos. E o povo, quando via que Israel derrotava os inimigos, alguém ouvia falar, já tremia de medo. Foi isso que aconteceu. Leia o livro de Josué. O povo já estava apavorado. Israel está chegando, vai nos destruir. Lembra qual foi o medo de Raabe? Falou: eu quero pertencer a esse povo. Esse é o Deus Salvador.
Deus deu aquela terra, diz assim, eu vou dar vitória, porque amanhã ou depois vocês vão falar assim, eu conquistei com o meu braço. Israel estava sempre em desvantagem, mas Deus dava a vitória. E agora o que Deus vai fazer? O que Deus vai tratar aqui? Aquilo que eles mais confiavam, que era a sua segurança, eles acreditavam, olha o que vai fazer no verso 4, no verso 5, no verso 6, a espada cairá sobre as suas cidades. Cidades aqui são fortificações, aquilo que você mais confia, o seu poder bélico, militar, a saúde, a prosperidade, o seu povo numeroso, eu vou acabar com tudo isso. O que acontece se você deixar sua casa sem tranca nenhuma? Pode não acontecer nada, mas o risco de alguém entrar na sua casa e invadir vai ser muito grande. Diz que vai queimar toda a sua segurança. As cidades significa fortificações. Eu vou destruir tudo isso, toda a sua segurança, para mostrar quem é Deus. E quem é que te dá todas essas coisas? Deus fez isso. E agora, Deus dá uma razão, porque vocês vão ser disciplinados e corrigidos. A razão é, o conselho de Deus, se ouvissem o conselho de Deus, no verso 6, se ouvissem o conselho de Deus, vocês não seriam destruídos, mas por causa dos seus desejos, vocês serão derrotados, por causa dos seus caprichos, lembra quando que o primeiro rei de Israel, Deus, aliás, o povo quis um rei, o povo queria um rei, por capricho, não é porque Deus não governava, não é porque tinha alguém que governava, que era Samuel, é que eles queriam por capricho. Os outros povos também têm um rei, nós queremos ter um rei, e foi um motivo de tristeza, de derrota para Israel, e Deus mostrou quem era o rei escolhido, de fato, que era o rei Davi, por capricho, irmãos, por teimosia da nossa vida, do nosso coração, como filhos, nós sofremos, e Deus tira aquilo que nós mais confiamos, nós pensamos que é seguro, Deus tira, destrói, diz aqui a espada, e lá usava a guerra, Deus não precisa nem usar a guerra, hoje em nossa vida, Deus nos tira aquilo que nós damos mais valor, muitas vezes nós damos mais valor, e sentimos seguro, com o nosso emprego, com a nossa saúde, confiamos muito nisso, com a nossa família, com a nossa beleza, com a nossa força, com a nossa inteligência, e esquecemos que Deus, é Ele que dá tudo isso, e não é nada errado termos riqueza, saúde, beleza, família, não é nada errado, o errado é confiarmos tudo isso, esquecemos que precisamos ser como crianças, dependentes a Deus, o nosso Pai, e confiar, e não andar no conselho do nosso coração, não seguir a voz de estranhos, de seguir a palavra do nosso Deus. Como você tem entendido o amor de Deus? Você tem recebido como o amor de Pai? Como você tem reagido ou respondido esse amor? Com ingratidão? Numa dificuldade? Entregue as suas dificuldades, as suas ansiedades ao Pai, aquele que tem cuidado de nós. Ele cuida. Quando vir a disciplina, lembre-se, a disciplina, ela é para o nosso bem, para nos corrigir. A correção vem quando algo não está bom.
quando algo precisa ser imediatamente corrigido. Nossa vida, como crentes, nós estamos em construção. Deus nos trata como filhos. Como você tem avaliado isso? Esse amor que nós temos rejeitado. Mas pensam, Deus, Ele não nos abandona. Ainda que ainda que nós o abandonemos, muitas vezes, por rejeitar a sua palavra, por rejeitar a sua voz, Ele não nos abandona. Porque o amor, conforme Jeremias nos fala, o amor dele é eterno. Com amor eterno, eu te amei, diz o profeta. Com amor eterno, eu te chamei. É um amor que nossos pais podem até desanimar, e você como pai às vezes pode desanimar, muitas vezes com os filhos, mas diz assim, é um amor que ele é eterno. Confie nesse amor eterno. Confie que ele não te abandona. Que Deus assim nos abençoe. Peço que o pastor Altair venha à frente, faça a oração final e também, após a oração, a bênção apostólica, e o pastor terá também a oportunidade de apresentar os nossos visitantes. Está com a palavra o pastor Altair. Bom dia, irmãos. Louvado seja o Senhor. Espero que todos tenham passado esse período natalício bem. E agora, nos aproximando de um fim de ano e aproximação de um outro, que os irmãos tenham, então, neste período de festas, mas muito mais um período de reflexão. Aliás, o tempo dado pelo Senhor, dia, semana, mês e ano, para nós é para refletir. O dia de ontem não é meramente passar o tempo. A noite é o momento de nós refletirmos durante o dia. A semana, tudo que passou na semana, o mês. Por isso Deus nos deu o tempo de maneira pedagógica, para que nós estivéssemos sempre então refletindo sobre a vida nele. Então aproveitemos esse momento de ano novo para fazermos reflexões sérias, para a mudança, tá bom? Quero agradecer a presença de cada um, mas em particular Gislan e Cláudia. Ontem fizeram contato conosco e hoje estão aqui glorificando ao Senhor, nosso Deus, juntamente conosco, tá bom? Por estarmos vivendo esse momento, Gislan e Cláudia, não podemos dar aquele abraço, aconchegante nos irmãos, mas sintam-se abraçados. E quando quiserem retornar, por favor, naquele mesmo número, pode mandar para mim, tá bom? Para que vocês participem conosco aqui. Sejam muito bem-vindos. Oremos ao Senhor, o nosso Deus, pedindo a sua graça, pedindo ao Senhor que nos dê sempre, então, maturidade para pensarmos e refletirmos sobre a vida cristã. Senhor, após sermos exortados nessa manhã, como teu povo, um ensino a Deus dado ao teu povo lá na antiguidade, hoje nós assimilamos como para cada um de nós. Aliás, devemos assimilar como exortação a nós, para que em todo o tempo, ó Deus, nós tenhamos no coração a vontade de nos dobrar diante do Senhor e cultuá-lo como o Senhor requer. Ó Deus, Tu és grande, Tu és temível, e é por isso, ó Deus, que o Senhor nos fez com uma necessidade, e essa necessidade todos têm. Muitos não reconhecem, ó Deus, que nós temos uma necessidade de adoração. Cabe a mim, cabe a cada um, e aos internautas também, escolher o que adorar. Nós, ó Deus, o Senhor nos impulsionou nesta necessidade de adoração, a adorar o Senhor. E é por isso que nós somos gratos. Este culto se reveste apenas de gratidão ao Senhor após ouvir a sua palavra,
para retornar o Senhor com o coração a Deus totalmente voltado a Ti. Porque se o Senhor nos fez com uma única necessidade, que é adorar, nós temos o privilégio então de adorar Pai de maneira correta e a pessoa a quem de fato nós devemos adorar, o Senhor o Todo-Poderoso. E por isso nós somos exortados nessa manhã. Recebe então o nosso culto, a nossa adoração, para a glória e a exaltação do Senhor. Nós assim te suplicamos, em o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, coloquemos-nos em pé e recebei a bênção. Amada igreja, que a graça de Jesus, o Filho, o amor de Deus, o Pai eterno, a consolação, a companhia do Santo Espírito, repouse sobre vós, repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Podeis sentar. Meus irmãos, como comunicado, hoje então não teremos o culto das 19 horas, tá bom? Então, domingo que vem está previsto ambos os cultos, às 9 e às 19 horas. Vai depender então do número de inscrições, como nós fizemos agora. Então, pode ser que haja apenas um, como pode ser que aconteça dois. Se você quiser dar o seu nome para o culto da noite, no dia 3, não há nenhum problema. Se não tivermos número suficiente para termos os dois cultos, então nós fazemos a alocação das pessoas com as suas devidas permissões, tá bom? Irmãos, tenham um bom dia do Senhor, um bom domingo, para a glória dele mesmo. Amém.